Mas é um ciclo, às vezes sobra e normalmente falta, mesmo em períodos de abundância. Quando falta, o preço também é cobrado, as taxas de juros sobem. Então, se você acrescenta essas duas características, redução dos termos de troca e remessa de centro financeiro para o centro, o ciclo de liquidez internacional, quando o ciclo é ruim para a gente, qual é a conclusão? O que caracteriza as economias periféricas dependentes é uma crescente massa de recursos, diria um marxista, de valor, que é produzido aqui, mas é apropriado e acumulado lá. Se é valor que é produzido aqui, mas é apropriado e acumulado lá, é valor que pode financiar um crescimento, uma acumulação de capital lá, não aqui. Um keynesiano trabalharia esses termos em termos de vazamento de renda. Estou falando grego para vocês. O multiplicador keynesiano cairia. Os modelos de restrição externa ao crescimento do tiro, essas coisas, exatamente isso. Mas esquece a tecnicalidade. O fato concreto é, recurso que foi criado aqui não vai ser acumulado aqui, vai ser acumulado lá. Se é assim, põe-se a pergunta, como crescer? O valor que você cria aqui, crescentemente vai ser apropriado e acumulado lá, como é que você cresce aqui? Só tem um jeito. Só tem uma alternativa. Não tem outra. Produz mais valor. Não é? Se uma parcela crescente do valor é apropriada e acumulada nos países centrais, a única maneira que você tem de sobrar mais aqui para financiar o teu crescimento é produzindo mais valor. E quem é que produz mais valor? Nós. O trabalho. Notem, a superexploração da força de trabalho, ou seja, aumentar, intensificar a capacidade que a força de trabalho tem de produzir recursos, valor, acaba sendo a única alternativa que as economias e sociedades dependentes periféricas têm de poder gerar, notem uma possibilidade, um desenvolvimento capitalista. Crescer. É a única. Não tem outra. A superexploração da força de trabalho é a única resposta, notem, capitalista que as economias dependentes e periféricas têm para a crescente transferência de recursos em relação ao centro. Então, notem como a coisa está se encaixando, aquelas 5 características. As estruturais, que nos fazem dependentes, transferência de recursos, acabam gerando como necessidade o aumento da superexploração da força de trabalho. Só que aumentar a superexploração da força de trabalho, como vocês bem sabem, implica necessariamente em distribuição regressiva da renda e da riqueza, marginalidade crescente e exclusão social. Então notem como a coisa fecha. As características estruturais de dependência, aliadas ao ciclo de liquidez internacional, nos colocam como única alternativa de crescimento, se é desenvolvimento ou não, podemos discutir isso depois, a superexploração da força de trabalho, que necessariamente leva a marginalidade crescente, exclusão social e distribuição regressiva da renda e da riqueza. Alguém mais astuto? Isso tudo aconteceu. Superexploração aumentou. Tivemos aumento salarial, tivemos aumento da jornada de trabalho, aumento da intensidade de trabalho e outras formas. Precarização dos empregos, sem carteira, sem contrato, vendendo churrasquinho na esquina, enfim. Alguns autores, não muito sérios, diziam que isso é até bom, porque as pessoas estavam sendo capitalistas, elas estavam parando de trabalhar para o patrão e virando patrão de si mesmo, vendendo cachorro quente na esquina. Mas enfim. Alguém poderia me perguntar, ué, tudo bem, a alternativa que você tem de crescimento, dadas essas características, aprofundadas pela resposta neoliberal à sua crise capitalista lá no centro, foram aprofundadas essas características, a resposta que você tinha para crescer era a superexploração da força de trabalho, e aumentou a superexploração da força de trabalho. Por que raios nós, aqui eu vou ficar na América Latina apenas, para não discutir a Ásia depois, não crescemos nos anos 90, não é? Os anos 90, na América Latina nos anos 90, cresceu uma taxa média inferior à dos anos 80. Para quem não chegou a estudar isso em economia brasileira ainda, ou esqueceu, os anos 80 são chamados de a década perdida. Se a década de 90 tem taxas médias de crescimento inferiores à década de 80, taxas de investimento em relação ao PIB inferiores à década de 80, e a década de 80 é chamada de década perdida, a conclusão é óbvia, a década de 90 é mais do que perdida. Mas isso não fica muito bem para a social-democracia brasileira, tanto a
confirmada na sigla PSDB como a adotada pela outra sigla que ora nos governa. Por que não crescemos? O que aconteceu? Possibilidade tinha. O que deu errado? E aí vocês me desculpem novamente o vício de deformação marxista. Por uma coisa que tem um nome pomposo de dialética do capital fictício. Eu explico. É simplesinho. Uma coisa é produzir excedente. Nós vimos que a produção do excedente era cada vez maior, porque da renda nacional produzida, o excedente nada mais é do que você chama de excedente operacional bruto em contabilidade social. Você pega a renda nacional, retira os salários, o que sobra é o excedente operacional bruto. Isso cresceu, em termos percentuais. Poderia se acumular. Por que não foi? Ele foi produzido. Por que não foi acumulado? Porque a fração do capital que se apropriou de uma parcela crescente do que se chama excedente operacional bruto, os marxistas chamam de mais-valia, para quem não está entendendo o excedente operacional bruto, foi uma fração do capital que não é responsável diretamente pela produção de novo valor. É justamente a fração financeirizada, é o capital, uns chamam de capital financeiro, outros chamam de capital portador de juros. O fato concreto é o seguinte: chame você de capital financeiro, chame você de capital portador de juros, a lógica desse capital não é uma lógica de produção, é uma lógica de apropriação. Ele se apropria de um valor que vai ser produzido. Como? Financiando a produção. O problema é o seguinte: o problema é se uma fração do capital crescente passa a se preocupar cada vez mais com a apropriação do valor, e esse valor só vai ser apropriado se for financiado uma produção, a pergunta é óbvia. Vem cá, quem vai se encarregar de produzir? Para comer o bolo, alguém tem que fazer. Não é? Se a família que senta em torno da mesa para comer o bolo, se os elementos da família cada vez mais se preocupam em comer o bolo, inclusive a mãe ou a avó, já que eu estou em Minas, né? A avó geralmente lá que faz as coisas, resolvem não mais fazer o bolo, porque também estão querendo só comer e não fazer o bolo. A pergunta que eu faço é: quem se encarrega de produzir e confeccionar o bolo? Na hora em que isso começa a acontecer, linguagem técnica, na hora em que a apropriação do excedente operacional bruto passa a se dar de maneira cada vez mais financeira e não produtiva, o capital produtivo, os investimentos produtivos que geram crescimento econômico, crescimento do produto, da renda, do emprego, às vezes do salário, está emperrado. O que aconteceu na América Latina nos anos 90 foi exatamente isso. Produziu-se um excedente crescente por conta da superexploração da força de trabalho, só que a apropriação desse excedente se deu de forma tal que ele não era reinvestido. Se dava de maneira financeira. E é só você comparar as taxas de juros ao longo dos anos 90 com as taxas de lucro, que é a taxa de retorno do investimento produtivo, para você ver que um agente econômico racional, para ser neoclássico e fazer jus à minha origem muspiana, vai olhar para um e para outro e vai dizer: ah, vou botar o meu na taxa de juros, evidente, óbvio. Teve um momento em que chegou a ser 45% ao ano o rendimento do título público federal, do governo, que não quebra por definição. Você ganhava 45% ao ano sem risco de quebrar. Anomalias do capitalismo periférico brasileiro. Então, notem, o que aconteceu nos anos 90, não só para o Brasil, mas para a América Latina, foi o que alguns autores chamam de acumulação de capital travada. Por que travada? Existia o potencial, produzia-se excedente suficiente para ser acumulado, mas não era acumulado, por conta da dialética do capital fictício. Ao invés da acumulação de capital, que alguns autores chamam de virtuosa, entre aspas, nós tivemos essa acumulação de capital travada. Tivemos, continuamos tendo, e se nada mudar, continuaremos tendo por um bom período de tempo.